Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo de número 37. João, capítulo 7, a partir do versículo 37, diz o seguinte a palavra de Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre ou do seu interior. E disse ele isso do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Podeis assentar. Meus amados irmãos, certa feita, Jesus indagou dos seus discípulos sobre quem ele era. Ele perguntou aos discípulos o que os discípulos achavam que ele era. E Pedro, tomando a frente dos demais, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, naquele momento, proclamou Pedro bem-aventurado e disse: quem te revelou isso, Pedro? Simão Bar-Jonas. Não foi carne nem sangue, ou seja, não foi a minha aparência física, o convívio com a minha presença física, mas o meu Pai que está nos céus é que te revelou isso. Irmãos, por incrível que pareça, os irmãos de Jesus, filhos de Maria e de José, depois do nascimento de Jesus, Maria era virgem quando deu à luz a Cristo. Os irmãos de Jesus não criam nele. A Bíblia fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que Jesus apareceu a alguns de seus irmãos, como por exemplo a Tiago. E Tiago converteu-se, tornando-se inclusive o pastor da igreja de Jerusalém, conforme o livro de Atos. Mas no início, os irmãos consanguíneos de Jesus, se é que posso falar como se cuidava naquele tempo, não criam nele. Não criam nele. A Bíblia diz em João capítulo 7, a partir do versículo 1, o seguinte: e depois disso, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi, pois, vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Meus irmãos, os irmãos de Jesus disseram: Jesus, vai à festa dos tabernáculos, sendo lá uma comemoração pública, será a oportunidade para que tu te manifeste ao mundo, tu operes os milagres, porque os irmãos também não criam em Jesus, os irmãos de Jesus, por isso disseram isso. Mas Jesus disse: ainda não é chegado o meu tempo, o vosso tempo sempre está presente, entretanto ainda não é chegado o meu tempo. Duas coisas nós aprendemos aqui. Primeiro,
Os que conviviam com Jesus e o conheciam fisicamente desde a infância, não criam nele como Messias, mostrando assim que as pessoas que creram em Jesus não creram por carne e sangue, pela visão, pela constatação, mas pela revelação do Pai. Aqueles que tinham proximidade familiar com Jesus não eram privilegiados por essa razão, porque muitos destes nem criam em Jesus. Inclusive, certa feita, disseram a Cristo: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E ele disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontando para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do Pai é minha mãe, é meu irmão. Em segundo lugar, nós aprendemos, irmãos, que Jesus não se deixava levar por conselhos humanos, mas ele seguia a orientação do Pai. Os seus irmãos disseram algo que parecia ser lógico. Eles disseram: olha, nessa festa muita gente estará presente, desce lá, manifesta-te. De fato, Jesus foi à festa. E lá manifestou-se, mas o fez no último dia. Aqui é uma passagem semelhante à das bodas de Caná. Quando Maria comunicou a Jesus a falta de vinho, Jesus disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. E somente transformou a água em vinho no final da festa, quando ninguém mais podia beber o vinho. Porque o objetivo de Jesus não era alegrar a festa, era operar um milagre e manifestar a sua glória. Se Jesus tivesse operado o milagre da transformação da água em vinho no meio daquelas bodas de Caná, por certo as pessoas se alegrariam tanto por beber o vinho feito por Jesus, que não iriam considerar mais o milagre no fim da festa, já teriam esquecido dele. Porque assim são os homens, se alegram com os milagres, mas depois enveredam-se por outras coisas, distraem-se e perdem a percepção do que Deus fez. Se Jesus tivesse feito milagre no meio daquela festa, os judeus promovedores da festa teriam aproveitado o milagre para falar do valor da festa, para engrandecer a festa, e logo as atenções sairiam da festa, ou melhor, do que Jesus fez, do que Jesus disse, e cairiam na festa. Jesus sabia que se ele operasse qualquer milagre no meio da festa, os judeus aproveitariam o seu feito para engrandecer a festa em si, fazendo desaparecer o valor do milagre e o testemunho do Pai pelo milagre de que Jesus era o Messias. Jesus sabia, irmãos, que se o milagre ou qualquer palavra sua fosse dada no meio da festa, ao final da comemoração já estaria o milagre ou a sua palavra esquecida. Por isso ele deixou para o último dia, para o grande dia. Ele disse aos seus irmãos: ainda não é chegado o meu tempo, vão. Eu vou na frente, eu vou depois. Vão na frente, melhor dizendo. E ele disse: depois eu vou. Ainda não é chegado o meu tempo. Ainda não é chegado o meu tempo. Jesus, irmãos, reservou-se para o último dia, quando não mais haveria festa, tudo seria concluído com a sua palavra. Todos iriam para casa, levando na mente a meditação do que ele dissera. Jesus sabia operar, Jesus sabia falar no momento oportuno, porque ele o fazia em consonância com a orientação do Pai. Por isso ele disse: ainda não é chegado o meu tempo, vosso tempo está sempre pronto. Era como se ele dissesse: vocês fazem o que vocês querem, vocês dispõem do tempo segundo pensam, mas eu não. O meu tempo não está manifesto, porque o meu tempo é aquele que determina o Pai. É aquele que determina o Pai. Jesus era dirigido pelo Espírito do Pai. Jesus era orientado pelo Pai. Jesus não se deixava, irmãos, impressionar
com os falsos conselhos, não se deixava impressionar com argumentos lógicos, não se deixava impressionar com o que parecia plausível aos homens, como aprendemos lá no retiro, por Isaías capítulo 11, ele não julgava segundo o ouvido dos ouvidos, ou segundo a visão dos olhos, mas ele era dirigido pelo Pai, através do Espírito Santo. E Jesus foi àquela festa finalmente. E no último dia, o grande dia da festa, ele pôs-se de pé e clamou. Ele deu um brado, ele deu um grito de pé para que todos ouvissem. E ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba! Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando a gente lê esse versículo, a gente não se apercebe da ousadia de Cristo. Mas imagine, Jesus se fazendo presente a uma festa cheia de pessoas, e no último dia, o grande dia, ele se põe de pé e grita: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus não falou a todos os que estavam naquela festa. Jesus falou a alguns que se encontravam em determinada condição, a condição de ter sede de Deus. Jesus disse: se alguém tiver sede, ele estava falando àquelas pessoas que estavam sedentas de Deus, porque muitos naquela festa estavam alheios a Deus. Alguns tinham ido ali por curiosidade, mas uns tinham ido àquela festa por ser ela comemorativa dos dias da peregrinação de Israel no deserto. Estavam ali para glorificar a Deus. E Jesus não dirigiu-se a todos, senão aos sedentos. Ele disse: eu falo aos que têm sede, venham a mim. Meus irmãos, para o homem ser salvo, ele tem que entrar nesta condição espiritual, nesta situação espiritual de ter sede. Eu quero lhe dizer uma coisa: se você não se mostrar desejoso de salvação para a sua própria alma, nenhuma pregação aqui fará efeito em você. Nada tocará a sua alma. O primeiro passo é você ter sede. É você perceber o seu problema. É você perceber que por mais que você seja bem casado, tenha uma casa própria, um bom emprego, você não é feliz. É preciso que você perceba que você é um prisioneiro do pecado, está debaixo de maldição, está debaixo de condenação. É preciso que você perceba que o seu pior mal não é a enfermidade, não é a velhice, é a sua distância de Deus. É preciso você ter sede da eternidade, ter sede de Deus, ter sede do infinito, sede da plenitude, sede de glória, sede da glória eterna do Deus vivo. No dia de Pentecoste, Pedro pregou e de repente alguns judeus ficaram compungidos. E disseram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Era sede, irmãos. Aqueles homens foram à festa do Pentecoste, inicialmente alheios à vida eterna. Mas de repente, pela pregação de Pedro, eles se deixaram tocar por Deus e ficaram sedentos. E perguntaram: o que faremos? Pedro disse: arrependei-vos. Confesse o nome de Jesus para batismo, recebereis o dom do Espírito Santo. E quase 3.000 almas se agregaram naquele dia, foram convertidas a Deus. Quando Paulo e Silas estavam no cárcere de Filipos, o carcereiro que lá os pôs, inclusive amarrando-os a um tronco, estava ali completamente insensível. Até que Paulo e Silas começaram a orar e a cantar hinos a Deus. E a glória desceu no cárcere.
Um avivamento ocorreu no cárcere, tudo foi sacudido lá, os alicerces do local foram sacudidos. E o carcereiro, homem insensível e frio, de repente estava trêmulo, dizendo: o que farei para ser salvo? Ele estava sedento. E Paulo então disse: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Se alguém tem sede, a pior condição do homem é quando ele não tem sede. A condição em que ele deve se encontrar para que possa chegar à salvação é ter sede. E a pior condição em que ele pode se encontrar é a de não ter sede. Se a palavra de Deus não lhe toca, se a eternidade não mexe com o seu coração, se você não se preocupa com o destino da sua alma, meu amigo, você está numa pior situação que se possa imaginar. Quero lhe dizer que talvez você não seja o pior dos homens, mas você está na pior das situações. Se você não tem sede, se sua alma não grita, se sua alma não clama por Deus, ela está acometida de uma doença que é pior do que o câncer no corpo, é pior do que a AIDS no corpo. Jesus disse: se alguém tem sede, venha. E note o que ele disse: venha a mim. Se a condição em que você precisa se encontrar para ser salvo é de ter sede, a pessoa a quem você tem que ir para ser salvo é Jesus. Venha a mim, disse o Senhor. Ele não disse ide a Maria. Ele não disse ide a Francisco de Assis. Ele não disse ide às águas batismais. Ele disse: eu estou aqui, venha a mim agora. Beba. Jesus convidava as pessoas a ir a ele. Ele dizia: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele dizia: o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se a pior condição em que o homem pode se encontrar é a de não ter sede de Deus, a pior solução que ele pode arranjar é de ir a outro que não Jesus. Isso não é solução, é desgraça. Porque Pedro diz em Atos 4:12: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus disse em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem Jesus não há salvação. Você pode bater em qualquer outra porta, mas não vai encontrar salvação. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Ele disse: vem a mim e beba. Beber é um ato interessante, não é um ato meritório, é um meio de apropriação. Eu não posso dizer a uma pessoa que acabou de matar a sua sede que o preço que ela pagou para ficar dessedentada foi o ato de beber. Ela pode até ter pago dinheiro para receber a água que bebeu, e aí sim será um preço. Mas eu não posso dizer que custou a ela o ato de beber ser dessedentada, porque o ato de beber não é o custo, é o meio de apropriação. Assim também nós somos salvos pela graça, não por causa da fé, mas por meio da fé. A fé não é causa de salvação, é o meio. A causa de salvação é o sangue que Jesus verteu no Calvário. A fé não é meritória, a fé na pessoa errada é uma desgraça. A fé na coisa errada é maldição, mas a fé em Jesus é libertação. O crente não se gloria por ter crido, ele se gloria daquele em quem creu. Por isso que Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por isso, meus irmãos, que Paulo disse: aquele que gloria, glorie-se no Senhor. Beber da água que Jesus dá é crer nele, beber dele é crer nele. Por isso que a Bíblia diz, e isto ele diz
dizia acerca do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Ele estava dizendo, em outras palavras, se alguém tem sede, venha a mim com fé, venha a mim com fé, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a glória dele. Nós não ensinamos fé na fé, pensamento positivo. Nós não ensinamos poder da mente. Nós ensinamos um Jesus poderoso que salva o que nele descansa. A fé que tem sido pregada por aí, a fé do pensamento positivo, é uma fé que leva a pessoa à exaustão mental. É um exercício intelectual, é uma obra. Mas a fé que nós estamos pregando aqui não é da mente, é do coração. Não é um exercício, é um descanso. Você descansa nos braços de Jesus. Você entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele faz. Aleluia. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Quem crê em mim, disse o Senhor, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Meus irmãos, Jesus dá vida interior ao crente. Dá vida interior e vida interior abundante. O que ele promete aqui não é prosperidade material, não. É abundância no interior. Se você está vazio por dentro, ele vai fazer correr rios lá. Se você está seco e árido por dentro, ele não vai orvalhar, não. Ele vai mandar um rio, ele vai mandar vários rios. Vida interior. Em João capítulo 4, Jesus dialoga com a mulher samaritana. Jesus começa dizendo àquela mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, se tu soubesses quem é este que fala contigo, tu me pedirias e eu te daria água viva. Quando a gente lê esse versículo, parece que a salvação é uma coisa instantânea e reduzida a um momento. Não uma coisa atual, uma coisa do passado. Uma coisa que acontece e fica ali no tempo, como um marco histórico. Porque Jesus disse, se tu me conhecesse, soubesse o dom que eu tenho, tu me pedirias e eu te daria água viva. Então alguém pode pensar que a salvação é uma coisa assim que fica num tempo. Você pede, Jesus deu e pronto, ali você está salvo. E a salvação a partir daí fica na sua mente apenas como um acontecimento do qual você tem lembrança, que você rememora. Mas logo depois Jesus diz... Um pouco depois Jesus diz, quem beber desta água do poço torna a ter sede, mas quem beber da água que eu dou nunca terá sede. Aí ele diz, pelo contrário, se fará nele esta água uma fonte, se fará dentro dele uma fonte que jorra para a vida eterna. Meus irmãos, a salvação é beber, mas a salvação não fica só no ato de beber, não. Porque forma-se uma fonte dentro de nós. O que eu quero dizer é que a vida cristã não se reduz ao ato inicial de beber. A vida cristã tem continuidade. Começou com beber e continua com a fonte. Tem uma fonte jorrando que não para. Não para de jorrar. O rio não para de correr. Jesus não diz, dentro dele se fará um açude, uma água parada. Jesus diz, dentro dele se farão rios de água viva. São rios correndo. A vida cristã é dinâmica. A vida cristã é dinâmica. Ser crente não é viver do passado, não. De um momento em que nós nos encontramos com Cristo, em que a luz brilhou e tudo passou, não. A luz continua a brilhar, igreja. Jesus continua alegrando o nosso coração. Tão presente hoje como no dia em que o aceitamos. O crente não apenas conta o que lhe ocorreu, mas o crente hoje pode irradiar graça e alegria da parte de Deus.
vida cristã é vida interior. Jesus quis mostrar àquela mulher samaritana isso. Quis mostrar isso à mulher samaritana. Jesus, quando foi conversar com aquela mulher, ela assustou-se. Porque ela era samaritana e Jesus era judeu. E os judeus não se davam com os samaritanos. E a mulher disse: como é que tu, sendo judeu, conversa comigo que sou samaritana? Mas Jesus estava querendo ensinar uma lição, irmãos. Que não importa o que sejamos por fora, o que importa é que sejamos um dentro. Que todos nós tenhamos esse rio jorrando dentro de nós. A Igreja Católica chega para os protestantes e diz: vamos nos juntar outra vez e formar uma só igreja. Obviamente, para ela, essa igreja continuará sendo encabeçada pelo Papa, não por Jesus. E eles dizem: vamos nos unir e formar uma só igreja. Vamos esquecer as diferenças do lado de fora. Vamos negociar as nossas diferenças. Como aquela mulher samaritana. A mulher samaritana disse: tu és judeu, vem conversar comigo que sou samaritana. Como é que pode? Vamos ver aqui como é que a gente pode encontrar unidade externa. Mas Jesus não estava preocupado com quem era judeu, com quem era samaritano. Jesus estava preocupado para saber se no interior tinha um rio de água viva. Se tinha um rio de água viva. Meus irmãos, nós queremos nos aproximar dos católicos, mas para levar a eles a mensagem do Evangelho. Porque só é possível a nossa unidade quando rios de água viva estiverem correndo de todos os corações. Aí não importa o que você vai ser do lado de fora, se preto, branco, judeu, grego. É claro que a pessoa não permanecerá católica, porque ela verá que a igreja romana se interpõe entre o homem e Deus e impede o fluxo desse rio. Jesus diz: vem a mim! Não vá ao confessionário, vem a mim! Não vá a Maria, vem a mim e beba! Porque quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquela mulher estava preocupada com questões externas. Ela dizia: quem está certo? Os samaritanos, os judeus? A questão não era do lado de fora, era do lado de dentro. Por ser judeu, a pessoa não estava necessariamente em paz com Deus, nem por ser samaritana. A questão é se tinha um rio dentro. A mulher indagou a Cristo e disse: onde é que nós devemos adorar? É no templo, como fazem os judeus, ou no monte, como recomendam os samaritanos? A preocupação dela era sempre com o exterior, com a religião externa, do lado de fora. Aquela pergunta que a mulher fez não tinha nada a ver com o contexto, mas Jesus trouxe para dentro do contexto. Jesus disse: mulher, é chegada a hora que não importa o lugar. Se é lá em cima do monte, se é lá no templo, porque o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai não procura adoração, procura o adorador. Ele não quer saber sobre o lugar de adoração, mas sobre a qualidade de adoração. Essa adoração tem que ser em espírito, vinda de dentro. Adoração espiritual, adoração vinda do interior, em espírito e em verdade. Quando Jesus disse: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito, ele queria dizer o seguinte: nós temos que adorar a Deus em consonância com a natureza de Deus. Deus é o que? É espírito. Então a adoração tem que ser espiritual. Não é um templo que faz a adoração. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Adoração com imagem na frente. Não é adoração em espírito, porque é confundir Deus com a matéria. Deus é espírito, e quem adora a Deus tem que adorar a Deus levando em conta a sua natureza. Adorar a Deus conforme Ele é, em espírito. Aqui é que está a diferença entre adoração e diversão religiosa, que tem nome de adoração. Em certas igrejas por aí,
as pessoas se divertem e dão o nome à diversão de adoração. Meus irmãos, quem adora, adora a Deus levando em conta o que Ele é e não levando em conta o que você é. Ah, vamos adorar a Deus aqui com rock, porque eu gosto tanto de rock. Então você não está adorando a Deus, você não está levando em conta o que Deus é, mas o que você gosta. Esse povo na televisão aí dançando, com danças sensuais, eles não estão levando em conta quem Deus é, estão levando em conta o que eles gostam. Jesus disse, Deus é espírito, e a adoração tem que ser em espírito. Antes de você saber como adorar a Deus, você tem que saber quem Deus é. Deus é majestoso, é sublime. Quando João viu Cristo glorificado, caiu prostrado aos pés e não ficou dançando sensualmente. Meus amados irmãos, há muita gente aí que pensa que está adorando a Deus, mas está adorando a si mesmo. Se você quer adorar a Deus, conheça a Deus. Deus é espírito. E os que o adoram têm que adorar em espírito. Deus é santo, a adoração tem que ser santa. Deus é justo, a adoração tem que ser justa. Mas Jesus disse também, e em verdade é adorar a Deus em espírito e em verdade. Verdade é correspondência. Um pensamento é verdadeiro quando ele corresponde à realidade. Uma informação é verdadeira quando corresponde aos fatos. Uma nota em dinheiro é verdadeira quando corresponde à cédula real. Pois bem, irmãos, adora a Deus em verdade aquele que adora a Deus como Deus é. Aquele cuja adoração corresponde à natureza de Deus. Mas em espírito e em verdade é uma combinação. O que Jesus quis dizer também é que o verdadeiro é o espiritual e não o material. Neste mundo dos homens aqui, as pessoas estão iludidas. Elas pensam que o que é tangível, visível, tocável, é real. E o que é invisível e espiritual é apenas um sonho da cabeça das pessoas. Mas a realidade é a inversa. Jesus disse à mulher, quem beber desta água do poço aqui torna a ter sede. Como quem dizia, que água é essa? Que mata a sede e hoje, amanhã tu continua com sede. Isso não é água real não. É miragem de água. A água verdadeira é a espiritual, é a que eu dou. Porque quem beber dela, nunca jamais terá sede. Em João capítulo de número 6, Jesus diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Quando os discípulos ouviram isso, entenderam materialmente, como se fosse canibalismo, e acharam aquilo coisa a se repudiar. Mas Jesus disse, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita, as palavras que eu vos falo são Espírito e vida. Era como se Jesus estivesse dizendo, eu estou falando de se alimentar de mim espiritualmente, não materialmente, pela fé, mas para que alguém não pensasse, se é em sentido espiritual é figurado, não é real. Jesus disse, mas a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. O que Jesus queria dizer é o seguinte, comer espiritual é que é o comer verdadeiro. Que comida é essa que você come no almoço? Que no outro dia você tem que comer de novo. Ela não mata a sua fome. Essa comida é irreal. Essa comida é que é sua miragem na comida verdadeira. A comida verdadeira é Jesus de Nazaré. Ele disse, quem crê em mim nunca terá fome. Quem vem a mim nunca terá sede. O espiritual é o que é real. A Bíblia diz que nós devemos atentar nas coisas que não se veem, não nas que se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. São eternas.
O espiritual é o que é real. Do seu interior fluirão rios de água viva. Alguém pode dizer, pastor, isso é muito bonito, é muito poético. Não é poético, não, é real. É rio mesmo, pastor, é rio mesmo. Quer dizer que a água corrente é não, porque esse rio da água corrente é o falso, esse aí é só a miragem. O rio verdadeiro é o que vai correr na tua alma, se tu creres. Não é, irmãos, que o rio de dentro é o rio falso e o rio que corre de água é o verdadeiro, não. É que o rio que corre com água, esse é que não é o verdadeiro. Inclusive tem rio que seca, mas esse que está dentro nunca seca. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus disse rios de água viva, ele mostrava duas coisas. Primeiro, fartura. A vida que Jesus tem para o crente é abundante. É de vitória, é alegre. É por cima. Meus irmãos, mas essa vitória é espiritual. Crentes foram lançados junto aos leões para serem dilacerados, mas morriam cantando. Nada lhes roubava a alegria, nem serem eles trucidados por animais ferozes, porque os rios estavam correndo. Os rios estavam correndo, vida abundante. Jesus disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham-na com abundância. A Bíblia diz que nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. É graça por cima de graça, irmão. É como assim uma catarata, é água caindo e água caindo, é graça por sobre graça. Aleluia! Na carta aos Coríntios, Paulo diz, porque nele fomos em tudo enriquecidos. A Bíblia diz, nele habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A Bíblia diz, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. A Bíblia diz, nós somos perfeitos nele, somos completos nele. Meus amados irmãos, Deus em Cristo há de suprir cada uma de nossas necessidades, segundo suas riquezas em glória, porque Deus, através de Cristo, sempre nos conduz em triunfo. A vida do crente é de vitória, e o pecado não terá mais domínio sobre vós. O pecado não terá mais domínio sobre vós. É vida de vitória que Deus promete ao crente. É alegria indizível e cheia de glória. É o crente ser tomado da inteira plenitude de Deus, ser abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais com Cristo. Meus irmãos, está sentado em lugares celestiais. A posição do crente é de vitória. É rios, são rios de água viva. Mas ao mesmo tempo, rios de água viva vêm do interior saindo para fora. Isso quer dizer, irmãos, não apenas que nós estamos fartos, mas que nós estamos levando um pouco da nossa fartura aos outros. Isso quer dizer que as migalhas estão caindo da mesa, que a mesa está tão cheia, que basta o crente se balançar na mesa que o pão vai caindo e quem estiver debaixo come. Tu preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Meus irmãos, o crente, ele é o bom aroma de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Por onde ele vai, ele perfuma o ambiente com a glória de Deus. A Bíblia diz que nós, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Nós estamos refletindo. A luz está batendo em nós, nós estamos lançando a luz. Somos o sal da terra, a luz do mundo, como diz a Bíblia Sagrada. Por isso, crente, não se incomode se o ímpio às vezes lhe critica e diz, aquele crente é muito chato. Aquele crente ali é muito radical. Porque eu vou lhe dizer uma coisa.
Por mais que ele olhe para aquele falso crente mundano e diga, eu gosto desse daqui, no dia do aperto ele não vai bater na casa do mundano que se diz crente, não. Ele vai bater na tua casa e vai dizer, ore por mim. Mas a Bíblia que diz, irmãos, que depois que Jesus disse, rios de água viva correrão no seu ventre, ficou claro que isto ele dizia do Espírito Santo, que havia de habitar nos que nele crescem, depois que ele fosse glorificado, ou seja, ressurreto. Meus irmãos, o que a Bíblia quer dizer aqui é que nós só teríamos esta abundância, e de fato agora já a temos, depois da ressurreição de Jesus. Porque esta abundância aqui, irmãos, é uma participação na glória de Cristo. Essa vida abundante aqui não é outra vida, não. É a vida vencedora, ressurreta, glorificada de Cristo sendo compartilhada conosco. Por isso que ele tinha que ser glorificado primeiro. Por isso que ele tinha que ressurgir vitorioso. Para que ele pudesse então comunicar a mim a sua vitória, comunicar a você a vitória dele. O crente participa da glória de Cristo. Esta vida aqui, irmãos, é a vida do Cristo glorificado, que está dentro de nós, mas que de vez em quando toca também o nosso corpo. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que nós trazemos no corpo a vida de Cristo, para que se manifeste em nossa carne mortal a vida de Cristo. É por isso que o crente às vezes, irmãos, tem um vigor sobrenatural para pregar o Evangelho. É porque o rio nesse momento transbordou e até o corpo dele está sendo robustecido pela glória do Cordeiro. Por isso que a cura que dura, irmãos, é a cura da vida abundante. Se eu orar por um incrédulo, por exemplo, e ele não aceitar Jesus, ele é curado. Mas nada impede que amanhã ele volte a ter enfermidade, até mesmo um crente. Nada impede que ele volte a ter enfermidade. Porque o que ele tem que fazer é se apropriar do fluxo da vida de Deus na sua carne. Quando a vida de Deus flui para o seu corpo, ele tem que segurá-la lá. Em Romanos 8:11, a Bíblia diz que Deus vivificará os nossos corpos mortais pelo Espírito Santo. Por extensão eu posso entender isso como ressurreição, mas isso aí é cura, entendiam os pioneiros pentecostais. Primeiro porque fala em vivificar, em insuflar vida. Segundo porque fala em corpos mortais e não mortos. Não é Deus jogar a vida no corpo morto para ele ressuscitar. É Deus insuflar vida no corpo mortal para que ele seja robustecido. A melhor cura não é aquela que vem de fora, é aquela que vem de dentro. É o transbordamento da vida de Deus, é a vida de Deus tocando na carne e restaurando. Meus irmãos, Deus quer nos dar a vida abundante. Deus quer nos dar a vida abundante. Vamos ficar de pé. Ó Deus e Pai, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, opere neste lugar agora. Ó meu Deus, sobre os crentes, dando vida abundante, dando cura permanente, Senhor. Ajuda os meus irmãos que em algum momento foram tocados pelo Teu poder curador, Pai, mas que ainda estão enfermos, que o Senhor possa curá-los em nome de Jesus. E agora olha também, Senhor, particularmente para aqueles que não são crentes.
Atrai-os a ti, Pai. Chama a Jesus vidas nessa noite. Traze-as a ti, Senhor, eu te imploro. Em nome de Jesus. Nessa noite eu gostaria de perguntar: quantas pessoas aqui ainda não são crentes, mas nessa noite querem entregar o coração, a vida a Jesus? Onde quer que você se encontre, levante a sua mão nesse momento e eu quero orar pela tua vida. Deus abençoe. Temos 2 pessoas, 3, 4 pessoas. Eu vou pedir que vocês venham até a frente, meus irmãos, para a gente orar por vocês. Venham aqui à frente, algum irmão acompanhe. Nós vamos fazer uma oração por você. Você que lá atrás levantou a sua mão, vem aqui à frente. Quem mais quer entregar o coração a Jesus nessa noite? Levante a sua mão aí no seu lugar. Você que ainda não é crente, mas hoje à noite você quer entregar o coração a Cristo, onde quer que você se encontre, levante a sua mão nesse momento e nós vamos orar por você. Dê um sinal com a sua mão nesse instante. Se você está desviado e quer se reconciliar com Deus, levante a sua mão nesse momento e nós vamos orar por você. Aleluia. Vamos orar pelas pessoas que já se encontram aqui na frente. Pai querido e santo, Deus eterno e bendito, eu te louvo, meu Senhor, neste momento, porque o teu Espírito bateu em portas que se abriram. Meu Deus, que Jesus Cristo habite nestes corações agora, transformando estas vidas, mudando, meu Deus, estes corações. Que seus pecados sejam perdoados e apagados pelo sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário. Que possam, meu Deus, cada um deles gozarem, meu Deus, da abundância de vida espiritual que na tua palavra, Pai, está prometida. Agora mesmo transforma-os, dá-lhes a vida divina, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Podem voltar aos vossos lugares, que Deus os abençoe ricamente. E eu ainda gostaria de perguntar, se não há alguém aqui que quer aceitar a Jesus. Você disse: pastor, não levantei a minha mão não, mas eu quero nessa noite entregar a minha vida, o meu coração a Jesus. Onde quer que você se encontre, levante a sua mão e nós vamos orar pela tua vida. Se há alguém aqui que está desviado ou que quer se reconciliar com o Senhor, Deus está te dando esta oportunidade. Amém. Podem sentar, irmãos.